gente, aqui no Brasil, a gente fez um negócio interessante, né, que eu tenho insistido. Primeiro, entendeu? Aqui chegaram as espadas, tá certo? Muito tempo depois, chegou uma lei que também não era nossa, né? Isso aqui era colônia, não tinha soberania. E, por último, chegaram os direitos. A pergunta, então, é como você exerce controle e regulação social em sociedades com mercado de Estado em larga escala, tá certo? Né? Sem as regras do jogo. Que a Constituição de 88, nós viemos aqui transformando as polícias quando onça para cuidar de quintal. Tá? Seja no que diz respeito às forças combatentes, nas forças armadas, seja no que diz respeito às forças comedidas ou policiais. Tá certo? Então, a gente não brincou de desarmar setores da sociedade. Na verdade, é como se o Estado tivesse feito um consórcio. A Constituição do Estado brasileiro, a Constituição, partiu de um consórcio. Né? Então, tem um conjunto de atores que seguiam armados, proprietários, fazendo, né, seus policiamentos privados ou exercendo seus dispositivos de proteção, e não necessariamente o Estado. Então, tinha uma espécie de acordo. Tá? Aqui é como eu tenho chamado, os mandatos públicos de policiamento são um cheque em branco, uma procuração em aberto, sabotando de partida a estabilidade, a previsibilidade e o exercício do poder. Regra básica, condição básica para você brincar de democracia. O que a gente aprendeu com paz entre guerras, guerras por aí, no mundo ocidental? Você precisa controlar as espadas. Sabe por quê? Porque elas autonomizadas, espadas de Highlander, autonomizadas, estão a língua do verbo, da política, direita, esquerda, ao centro e ao lado, rasgam a letra da lei, sabe? Se o vigia, a gente aprendeu isso lá com os clássicos, né? Se o seu vigia ficar forte demais, ele senta na sua cadeira, te dá um golpe e governa em seu lugar. Né? E a Constituição de 88, que você chamou a atenção, no que diz respeito à segurança pública, falando de uma maneira clara e direta, ela foi cotó, perneta, conservadora, reprodutora da Constituição do Estado Novo, da Constituição autoritária, né, de 60 e poucos, ou seja, ela dividiu, ela manteve status quo, distribuindo monopólios e quase monopólios. A ideia de uma segurança que se tornou com sobrenome público, uma ordem que não tinha sobrenome antes, que passou a ser pública, mantendo o seguinte, a PM faz isso, a Civil aquilo, ou seja, definindo monopólios de práticas de policiamento e não controlando o poder de polícia, que segue sendo, como eu falei, o cheque em branco, a procuração em aberto, uma mercadoria política. A Constituição de 88 foi um arremedo, não se fez uma repactuação federativa do principal poder que uma sociedade livre, plural, delega ao Estado para agir em seu nome. Quando você tem autonomização predatória do poder de polícia, apropriação privatista do poder de polícia, dá ruim. Quando você tem, né, o sequestro do poder de polícia pelos seus procuradores, pelos seus despachantes, dá ruim. A gente cria governos autônomos, que no vulgaroide, por aí, as pessoas falam que se chama milícia. Está lá definido no Código Tributário, que é um pode tudo contra a cidadania. Você entendeu como é que é? De inspiração pós-napoleônica. Tá certo? Quando governar, aliás, um pouco antes de Napoleão, quando governar é igual a PCA, quer dizer, o exercício do governo se confundia com o exercício, né, do policiar, sem uma especialização das funções do Estado. O que eu quero dizer? Que o sécurité, salubrité, sûreté está lá na construção do poder de polícia brasileiro, que é de 66, sem regulamentação. E qualquer criatura, qualquer sujeito no Brasil, em posição de fiscalização, controle e regulação, tá? Ele tem esse poder de polícia que é amplamente discricionário. O Estado pode tudo contra os nossos direitos civis, que, aliás, estão aí vulnerabilizados. De tal maneira que, de um lado, a gente assistiu à construção da chamada política do Exército, com Góes Monteiro, e a polícia se tornou indigente, indulgente, de tal maneira ela ser manipulada e apropriada. Aqui o barato é você produzir corporações fortes, autarquias sem tutela, que é o termo conceitual que eu dou para isso, correto? Autarquias sem tutelas, institucionalidades fracas, tá? Para terem sujeitos fortes. Né? Então, você cria, né, como se fossem estamentos. Né? Você coloca na mesa para discutir né? O parlamento, entendeu? O executivo, o judiciário, a Força Armada e a polícia. E quando que isso aqui eles tiveram poder moderador? Nunca, em tempo algum. Tá certo? Então, como se fossem são classes de profissionais armados. Então, a ideia de que a segurança pública é igual, ela reproduziu todas as anteriores, mantendo esses status quo, num poder de polícia desregulamentado, não se repactuou os mandatos públicos de policiamento no Brasil. Nós temos milhares de organizações de força, todas elas desreguladas, todas elas você não sabe onde começa e termina o poder de dobrar a vontade. Ora, se você não sabe onde começa e termina o poder de dobrar a vontade, você acabou de ampliar, né, o processo de autonomização no uso desse poder, que se torna uma mercadoria política.
tá certo? Né? Então, a polícia para o outro, porque tem que ser polícia fraca, né? Para cabeças transtornadas, cabeça quente, coração nervoso, dedo, né? Dedo nervoso, coração... Tudo isso para você poder manipular na esquina. Aqui a ideia é de construir governos autônomos. Governa-se com crime, não contra ele. A unificação era defendida pelo pessoal da PM. Hoje você vê setores progressistas defendendo um negócio que eles não sabem onde o galo cantou. Começou a cantar. E hoje já é defendida pelos segmentos da Polícia Civil. E isso não está respondendo ao controle do uso potencial e concreto de força sob consentimento diante das regras do jogo, que é o nome de polícia. Correto? Está atendendo a interesses corporativistas. As PMs, na época, queriam paridade com as carreiras das judiciárias, né? Do Ministério Público, juiz. Então, queriam paridade. Com isso, se tornarem ainda mais indevassáveis ao controle social. Tanto é que não existe controle externo no Brasil de polícia. A própria Polícia Federal é de todas a menos controlada. Tá? Você não tem padrões de controle, tá certo? Profissionais de polícia no país, de modo que ela sirva como essa mercadoria, que eu tenho dito. Tá? Então, havia essa demanda, né, de unificar, porque, como você não tinha concurso público para delegado, carreira estruturada após 88, desculpa, quem ocupava os grotões do Brasil, delegacias 24 horas, eram majores, capitães e tal. Então, a PM, né, pela sua estrutura militar e pela sua ostensividade, né, ela estava melhor estruturada naquele momento e poderia, né, jantar, engolir a Polícia Civil. Correto? Hoje, o lobby para unificar vem de setores internos, né, das polícias civis, também é apoiado por setores progressistas fazendo aquela coisa de claque de torcida, entendeu? Parece uma lógica plebiscitária, né, de paredão, de Big Brother, né, para discutir uma questão central no exercício da democracia, que é o controle do poder coercitivo, o controle de dobrar vontades. Eu autorizo que você dobre a minha vontade diante das minhas regras do jogo. Sem essa brincadeira, entendeu? Não dá para pensar política séria para valer, né? Porque nós vamos ser chantageados. Não, o governante é algemado em seu gabinete, o parlamento é chantageado, né? E a justiça silenciada. A brincadeira é um pouco mais séria. Né? Hoje, por que você vê uma demanda desse tipo? Você fala para atender os interesses da segurança pública, para produzir eficácia, eficiência e efetividade na ação policial? Não. Correto? A despeito que possa ter esse papel de bala brilhoso, esse discurso brilhoso, mas o recheio é podre. Isso está atendendo, não sei se as pessoas sabem, então vou dizer de maneira clara, né, já que eu dou aula de sistemas policiais comparados e os mecanismos, e contribuir para os mecanismos de reforma que o país tem, de Fernando Henrique para cá, quando foi possível fazer alguma coisa nessa direção, é para dizer que isso aí atendeu, né, a seguinte coisa. Primeiro, uma leitura populista penal, uma leitura criminalizante da ordem pública e da ordem social, que coloca a investigação como superior, cria essa leitura penalista como se o trabalho de polícia tivesse exclusivamente subordinado ao sistema de justiça criminal. Não, tá certo? Ou seja, uma polícia do depois que rolou o crime, não uma polícia do antes ou durante. Quando você elege a investigação como creme de la creme do trabalho de polícia, você acabou na lógica cartorial, inquisitorial, desigual brasileira. Eu acho ótimo, né? A maximizar aquela tradição autoritária liberal nossa, tutelar. Não tem mecanismos. Um poder de polícia desregulamentado, você torna ainda mais indevassável, maximiza uma organização que amplia ainda mais os seus dispositivos de ingovernabilidade. A insegurança pública é um projeto político que dá certo, porque faz seu oponente perder a eleição, correto? E te permite agregar caçadores de campanha com dinheiro do crime. Lavar dinheiro do crime em carreiras eleitorais, que são as melhores lavanderias do dinheiro do crime. Correto? Isso também não é novidade, nós não somos autênticos nem originais nisso. São fenômenos comuns, né, no exercício do poder. Então, aqui a gente não fez esse dever de casa intencional. Passamos pela repactuação federativa, empurrando para debaixo do tapete o controle da ação policial, a governabilidade. Então, o tempo todo você tem chantagens. É um jogo de chantagens continuadas. Correto? E, meu Deus, agora as PMs no 7 de setembro vão sair feito coluna prestes do mal, vagando pela BR-101, decepando o cidadão. Quer dizer, essa pagelança de golpe, entendeu? Né? Que é ridícula, chega a ser infantil, porque não se conhece. Né? Ela reflete essa visão completamente dissociada da realidade. Então, a pergunta é como unificar? Você vai criar coisas grandes assim, onças no quintal, ou você vai quebrar? Regra número 1 de democracia. Tá? Primeira coisa básica. Né? Você não pode ter monopólio de polícia, né? Monopólio da força sobre território e população, de uma organização. Porque se seu vigia fica mais forte que você, ele senta na sua cadeira, te dá um golpe e governa em seu lugar. A gente já assistiu isso várias vezes
não só no Brasil, recentemente com a Dilma, mas em outros lugares. Essa é a primeira coisa. A segunda, a natureza da ação policial é uma natureza emancipatória. Você toma decisão em tempo real, você dobra a vontade. Tudo que a polícia faz é invasivo de liberdades e garantias individuais. Não há nada que uma polícia faça que não seja coercitivo, de maneira direta ou indireta. Claro, outra coisa importante das pessoas saberem, não tem prevenção em polícia. A polícia não previne, porque a polícia não muda a vontade humana. Tá certo? A polícia altera oportunidades. Então, o efeito preventivo de polícia ele é um resultado cumulativo de ações repressivas, de frustração de oportunidades e né, pela dissuasão também né, dessas oportunidades, seja a frustração de uma ação em tempo real, seja dissuasória. Então, essa acumulação dá um efeito preventivo e uma credibilidade à ação de polícia que produz um resultado. A polícia é capaz de produzir resultado de braços cruzados, sem fazer nada. Mas por quê? Porque ela toma decisão em tempo real. É o aqui e agora do seu medo, é o aqui e agora da sua insegurança, é o aqui e agora do seu risco, é aqui e agora do seu perigo real. O controle do crime é um meio para atingir um fim, que é prover segurança. E aí, prover segurança não é isso, não é igual à proteção. Proteção, o fundamento da proteção é ameaça, paga-se por ela. A proteção fideliza você pela ameaça, porque não, você tem que pagar por ela, ela é seletiva, desigual e excludente. Então, qual é a questão? Você tem uma autonomização dada, a natureza discricionária, que é elevada na polícia. O policial ali na ponta ele tem uma liberdade decisória necessária para escolher a alternativa tática para aquela situação concreta ali. Tem alguém passando, tem alguém sendo assaltado e a pessoa é epilética, passou alguém correndo no meio, é exatamente isso. Então, a polícia ela toma a decisão em tempo real. Por isso, ela precisa de uma liberdade, de uma autonomia, que não pode virar autonomização, senão ela dobra a vontade, ela chantageia você, ela fabrica um dossiê falso, ela produz provas falsas, correto? Isso não é nenhuma novidade aqui, a gente já viu isso na Inglaterra, a New Scotland Yard, não é new, não é uma nova Scotland Yard, à toa. Em Chicago, a Nova York foi a polícia que mais passou por reformas, entendeu? Porque ela tinha uma estrutura de corrupção chamada dos herbívoros e carnívoros. Tem que controlar, senão você não governa. Tá certo? Então, ela tem um potencial de autonomização que é desejado, você tem que criar mecanismos de controle, correto? Então, você não pode ter monopólio sobre território e população, senão ela vira um governo, não é autônomo, não é paralelo, porque não existe governo paralelo, nem Estado paralelo. Você tem que ter descentralização disso, você tem que controlar esse potencial emancipatório, você tem que controlar a capacidade coercitiva dos meios combatentes e comedidos, correto? A capacidade coercitiva, os meios definem os modos à luz dos fins. Só que no Brasil, intencionalmente, meios brigam com os modos e brigam com os fins, exatamente para tornar a polícia indigente, com baixa institucionalidade, e você poder manipulá-la, apropriar dos recursos públicos estatais de policiamento para fins particulares. É disso que se trata.